Um dos maiores desafios de um gestor comercial é saber quando o vendedor deve sair da equipe ou quando ele deve ser reposicionado. Demitir um colaborador tem um impacto direto no clima da equipe e no faturamento da empresa. Então esse tipo de decisão não pode ser tomada de forma impulsiva. O primeiro passo é entender se o vendedor realmente não tem mais espaço na empresa ou se apenas precisamos reajustar o seu papel. Para responder essa pergunta, vamos analisar os principais critérios que ajudam a tomar uma decisão justa e estratégica. E aí você pode me acompanhar aqui. A primeira luz vermelha, ela costuma aparecer com a falta dos primeiros resultados. Então, às vezes, o vendedor está há 1, 2, 3 meses sem entregar sua meta. Se você for uma equipe de alta performance, você provavelmente já identificou os problemas desse vendedor, já no segundo mês ali, você já sabe exatamente o que você vai fazer com aquele vendedor se caso ele não bater a meta. Mas algumas equipes a gente sabe que ela demora um tempo a mais para poder tomar a decisão se vai tirar ou vai realocar alguma pessoa dentro da sua equipe. Tá bom? Obviamente que isso vai depender do seu contexto. Mas se o vendedor está alguns meses consecutivos sem de fato bater a meta, ele precisa de uma atenção especial. Isso aqui é inegável. Mas antes de tomar qualquer decisão, é importante, é essencial, na verdade, analisar algumas coisas por trás daquela performance, daquele resultado. A primeira coisa que você vai fazer é analisar os fatores externos ao vendedor. Os números isolados, eles nunca vão contar a história completa. Antes de considerar uma demissão, é preciso avaliar os fatores internos e externos que podem estar impactando aquelas vendas. Fatores externos, por exemplo, como eu falei anteriormente, eles podem estar diretamente ligados com feriados e datas comemorativas que afetam o volume de vendas. Você pode analisar se teve alguma mudança política ou se teve alguma oscilação econômica que impactou diretamente o mercado que você atua. Movimentos políticos ou movimentos da sua concorrência que você não tinha previsto. Novidades num setor que pode ter alterado a demanda ou o hábito de consumo dos seus clientes. Então tudo isso são fatores que o seu vendedor e nem você mesmo consegue controlar. Então se teve algum impacto direto disso, você precisa considerar do porquê que esse vendedor não está entregando mais a meta. Mas se nenhum desses fatores foram de fato determinantes para o problema do vendedor não estar entregando as metas, você vai partir para os fatores internos. E aí, os fatores internos você pode fazer algumas perguntas. Primeiro, as metas são realistas ou elas foram mal planejadas? Como que eu posso responder essa pergunta? Cara, tem algum vendedor entregando a meta? Se tem algum vendedor entregando a meta é realista, tá bom? Obviamente que você precisa analisar o nível de senioridade de cada um desses vendedores. Então, o vendedor que está entregando a meta e o único vendedor que está entregando a meta é o vendedor que já está há 5 anos na empresa e o vendedor que você está tentando demitir está há 3 meses na empresa, você percebe que existe uma discrepância de carteira, de senioridade, entendimento do produto e N outros fatores que vão mostrar que o vendedor mais sênior, que está mais tempo na empresa, ele obviamente vai bater a meta. Então você precisa fazer essa comparação de uma maneira justa. Mas se a mesma pessoa, com o mesmo contexto com ele, está batendo a meta, então não é um problema de planejamento comercial, tá bom? Outra coisa que você pode analisar é você fazer uma pergunta. As integrações de ferramentas de CRM, automações, BIs, dashboards, elas estão corretas? Então eu estou com os números certos na minha mão? Eu confio nos números que estão na minha mão? O volume e a quantidade de leads estão adequadas para ele atingir a meta? Então ele não recebeu insumo suficiente para poder bater a meta. Cara, não foi um problema dele. Às vezes as taxas de conversão do vendedor estão dentro do esperado, só que ele não recebeu o volume de lead suficiente para conseguir de fato bater a meta. E aí isso vai de fato virar um problema. Outra pergunta, houve alguma mudança interna que impactou o time comercial? Seja uma mudança de política da empresa, seja a empresa mudou para um outro lugar que esse vendedor teve que mudar também, ou esse vendedor por algum motivo teve que ficar em home office, longe da equipe, longe do gestor de forma isolada, isso talvez impactou diretamente o desempenho desse vendedor. Então tudo isso você precisa analisar para considerar uma avaliação justa daquele vendedor e tomar a decisão certa. Uma decisão de fato que vai ser a melhor decisão para a sua equipe e para o vendedor, obviamente. Tomar qualquer uma dessas decisões é necessário avaliar fatores internos e fatores externos. Outra coisa que você pode analisar, como eu falei anteriormente, mas aprofundando um pouco mais, sobre performance desse vendedor. Podemos avaliar a performance do vendedor com base em alguns indicadores e além dos contratos fechados, que é o mais óbvio possível, né? Além de contrato e faturamento, quais são os indicadores que eu posso analisar? Primeiro, número de ligações e e-mails enviados, então meta aqui de esforço.
Isso mostra se o vendedor está gerando volume suficiente de contatos para alimentar a sua própria pipeline. Obviamente, se o vendedor trabalha com prospecção ativa, mais fácil ainda aferir resultado através dessas atividades. Se ele trabalha com um processo mais inbound, então ele recebe leads vindo do marketing ou vindo de outro canal que ele não controla diretamente, aí não tem como esse dado aqui aferir completamente resultado, porque talvez ele não recebeu volume suficiente, como eu falei anteriormente, tá bom? Outro dado que você pode analisar, número de reuniões marcadas ao longo da semana. Então isso vai avaliar se o vendedor está conseguindo converter os contatos em oportunidades reais. Tempo médio de cada atendimento. Isso vai ajudar a gente a entender se o vendedor, na verdade, está dedicando tempo suficiente para qualificar os leads ou se está tendo tempo superficial no processo. Ticket médio das oportunidades fechadas, no caso de múltiplas ofertas, principalmente, né? Permitindo que a gente consiga verificar se o vendedor está conseguindo focar nas oportunidades mais lucrativas ou se ele está priorizando dar mais desconto ou vender produtos com um baixo valor agregado. Então, se você conseguir fazer uma análise, e talvez isso seja o fator primordial para ele fechar ou menos leads, ou não bater a meta de receita, porque ele deu muito desconto. Então, isso é um problema do vendedor. E tempo médio entre o primeiro atendimento e o último atendimento, até o fechamento da venda, né? Então, mede a eficiência do vendedor em reduzir o ciclo de venda do cliente, o ciclo de compra do cliente. Então, a otimização da própria pipeline dele. Quando a gente analisa e apresenta esses números da baixa performance do vendedor, pode ser um sinal que há um problema no processo comercial daquele vendedor. Necessidade de treinamento ou queda na motivação desse vendedor. Você precisa analisar. Se for interesse da empresa manter a pessoa no quadro de funcionários, a dica é investir na recuperação desse vendedor, indicando os gargalos específicos que estão impedindo o desempenho dele. Mas, por outro lado, se a baixa performance tem relação direta com problemas pessoais, a conduta pode ser adotada dependendo da situação e do cenário, obviamente, da companhia. Algumas empresas preferem ser mais compreensivas, então apoiar o vendedor e aguardar que ele se recupere, e recupere principalmente o seu ritmo, desde que isso de fato não cause um problema, um impacto excessivo ali nos resultados da companhia. Em outros casos, especialmente em empresas menores, que é necessário uma força constante de vendas para sustentar a operação, se o vendedor não consegue mais manter o desempenho esperado, ele mesmo pode sentir que não está mais apto para continuar na posição. Então, nesses momentos, pode ser interessante considerar um acordo mútuo, sempre respeitando as questões legais e buscando, obviamente, um desfecho que seja justo para ambas as partes aqui, tá bom? Então é importante você analisar esse tópico. Agora, sobre alinhamento cultural, o que a gente tem que considerar é o seguinte: esse é um indicador que talvez seja um dos mais importantes para você analisar se deve demitir ou não um vendedor, tá bom? E, na minha opinião, ele está acima até de resultado, tá bom? Porque o impacto dele, ele é muito maior, e o impacto dele não é somente financeiro. Quando o vendedor ele não entrega a meta, ele tem um impacto financeiro na organização. Quando o vendedor ele não está alinhado com a cultura, ele tem um impacto muito maior do que somente financeiro. E por isso que aqui, na minha opinião, ele é um critério ainda maior. E a primeira coisa que a gente precisa analisar aqui é o seguinte: primeiro, o que é a cultura organizacional? Então, só para deixar todo mundo na mesma página e a gente saber exatamente o que a gente está falando. Quando eu falo de cultura de empresa, cultura de vendas, eu não estou falando de regras formais que o time de vendas ele deve seguir no dia a dia, ou processos que ele deve seguir no dia a dia puramente. Na maioria das vezes, a cultura ela meio que se cria de forma espontânea, né? Então ela não foi definida necessariamente. Muitas das empresas são assim. Muitas empresas já nascem com uma cultura já pré-estabelecida, com os valores certos, com a missão certa, mas a maior parte das empresas, a gente sabe que isso acontece no mercado. A cultura de vendas ela foi se criando de forma orgânica, então ela foi se criando ao longo do tempo. Mas isso não significa que os valores, comportamentos e principalmente a postura dos funcionários no dia a dia devem ser admitidos de qualquer forma. Então, os vendedores que não estão dentro do código de conduta, principalmente o código de conduta estipulado pelos gestores comerciais, é primordial para garantir o alinhamento entre todos os vendedores e que esteja claro para todos os vendedores o que deve ser esperado deles, de comportamento, postura e como que eles devem fazer as coisas no dia a dia, a forma com qual eles tomam decisões sobre o que eles vão fazer no dia a dia e a forma com qual eles vão fazer no dia a dia. Esses pontos são essenciais para que você consiga manter um código de conduta claro para todo mundo dentro da sua equipe. Então, o que fazer quando um vendedor está fora desse código de conduta ou está fora da minha cultura em si do meu negócio? Se o vendedor ele não segue esses processos, o impacto negativo ele vai além dos números, como eu falei anteriormente. Então ele pode, obviamente, desestabilizar
então o ambiente do time, ele pode atrapalhar a harmonia entre os vendedores, ele pode prejudicar os colegas de trabalho e pode interferir negativamente no processo comercial. Então o impacto dele, como eu falei, é muito maior do que necessariamente na sua receita. Nesses casos, o primeiro passo aqui é fazer um alerta formal, apontando claramente quais são os comportamentos que estão desalinhados com a cultura da empresa. Após isso, é necessário um período de acompanhamento contínuo para verificar se há mudanças na postura desse vendedor. Se mesmo assim o feedback e nenhuma postura de fato dele mudou, né, a demissão pode ser feita sem nenhuma hesitação. O vendedor desalinhado culturalmente pode causar um dano irreversível na sua equipe, gerando um prejuízo muito maior do que simplesmente de receita ou das suas metas, tá bom? Sobre cultura de contratação, né? Então o alinhamento ele precisa estar antes desse vendedor ele entrar. Isso é obviamente uma forma de você quebrar esse ciclo vicioso. Então a maneira mais fácil de evitar esse tipo de problema é garantir que o vendedor já esteja alinhado com a cultura antes mesmo dele entrar. Antes de trazer um novo vendedor para o time, certifique-se que os valores da empresa fazem sentido para o vendedor, então ele concorda com esses valores, ele demonstra comportamentos alinhados com a cultura da sua empresa e da cultura do seu time comercial. Suas atitudes no processo seletivo refletem o que a empresa espera de fato desse vendedor no dia a dia. Então ele está 100% alinhado. E ao menor sinal de desalinhamento desse vendedor, você precisa intervir rapidamente. Quanto mais tempo o vendedor desalinhado se mantendo dentro da sua equipe, mais fácil vai ser para que ele consiga contaminar as outras pessoas. E aí, você não vai ter um problema com um vendedor, você vai ter problema com vários vendedores. E você não quer ter isso. Perfeito, Jefferson, mas como que eu posso aprender com cada uma das demissões que eu vou fazer? Tem como? Claro que tem como. A melhor maneira de lidar com as demissões não é apenas tratar elas como um problema, mas sim como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, obviamente, para você como gestor. Quando a decisão de demitir um vendedor se torna inevitável, é essencial que os gestores realizem uma análise detalhada do processo para entender se poderiam ter sido mais eficazes. Isso significa refletir sobre o que faltou no comportamento desses vendedores, havia sinais de problemas, poderia ser evitados antes, o processo de contratação desse vendedor ele foi bem estruturado, o perfil desse vendedor era o perfil certo, de fato, os treinamentos e feedbacks eles foram suficientes, como o processo interno pode de fato melhorar para evitar que esses erros aconteçam novamente com outros vendedores. Então, cada um desses desligamentos, eles vão trazer de fato lições valiosíssimas para você como gestor, para que você consiga ajustar os seus processos e minimizar esse tipo de problema no futuro, para que esse tipo de problema não aconteça mais. Você sabe exatamente o que você pode fazer para mitigar cada um desses problemas que foram acontecendo no momento que você teve que demitir esses vendedores. Agora, a forma com qual você demite esses vendedores e você traz de fato o feedback para eles também importa demais. Por quê? O feedback, a forma como você dá o feedback para o vendedor pode impactar completamente a carreira desse vendedor. Então, nem sempre o vendedor ele é um mau funcionário, ou ele é um mau vendedor. Muitas das vezes ele não se adaptou à sua cultura, ele não se adaptou ao seu modelo de vendas, mas ele pode ter um grande sucesso em outra organização, outra equipe comercial, outra empresa. Então um feedback transparente pode ajudar a identificar onde que de fato esse vendedor ele pode melhorar e se desenvolver para outras oportunidades. A maneira como que a empresa ela conduz o desligamento pode impactar também a sua reputação no mercado. Então, se o processo ele foi bem conduzido, respeitoso, transparente, a empresa ela pode manter um bom ambiente interno e uma boa imagem externa para o mercado, a forma com que as outras pessoas te veem. Agora, se você tem uma cultura muito ruim, provavelmente você também não vai conseguir, vai ter, obviamente, dificuldades de contratar bons vendedores posteriormente. E o que eu preciso fazer para não precisar mais demitir um vendedor? A demissão ela nem sempre precisa ser a única solução. Muitas das vezes os gestores comerciais pecam nisso. A demissão talvez seja a última etapa de recuperação de um vendedor. Então, muitas das vezes, a baixa performance, o descontentamento com a empresa e o desalinhamento cultural e a falta, obviamente, de motivação desse vendedor pode ter sido revertido com ações proativas da gestão. Para evitar chegar ao ponto de um desligamento, a chave aqui é no desenvolvimento do vendedor. Então, treinamento desse vendedor, análise do processo de sistemas, contratação alinhada, tem N coisas que você pode fazer aqui para mitigar, para que você não precise ter um turnover alto ou demitir os vendedores com uma certa frequência, tanto na contratação, quanto no onboard,
contra um treinamento contínuo desse vendedor. E óbvio, alinhamentos de one-on-one, você como gestor, você como vendedor, perdão, reuniões de rotina, de atividades que o gestor precisa executar para garantir que aquele vendedor atinja de fato os objetivos e as metas e também seja alinhado culturalmente. Então tem várias coisas que você pode fazer aqui como gestor para evitar que você de fato precise mandar algum vendedor embora algum dia. Você já viu como um planejamento de vendas estruturado pode dobrar os seus resultados, mas saber a teoria sem aplicar na prática não muda nada. Agora, imagina ter um processo passo a passo, testado, implementado na sua empresa em apenas 4 semanas. A alavancagem comercial encontra as alavancas certas para multiplicar a performance do seu time de vendas, eliminando os gargalos, inconsistências e as necessidades de microgestão, para o seu time de vendas de fato começar a performar de verdade. E o melhor, risco zero. Se nas 2 primeiras semanas você sentir que não estamos no caminho certo, devolvemos 100% do seu dinheiro, sem nenhum questionamento. Isso não é para qualquer empresa. É para empresas que têm mais de 5 vendedores, que querem de fato estruturar e ter um processo de vendas previsível e escalável. Sem depender de gestor apagando incêndio o tempo todo, se você quer parar de perder tempo com equipes desorganizadas e finalmente escalar o seu comercial com eficiência, clica no link na descrição, que o nosso time comercial vai entrar em contato com você. Apagando incêndio o tempo todo, se você quer parar de perder tempo com equipes desorganizadas e finalmente escalar o seu comercial com eficiência, clica no link na descrição, que o nosso time comercial vai entrar em contato com você.